Muito boa tarde, como estão as coisas? Tudo bem por aí? Sejam todas e todos muito bem-vindos à Oração Ação, edição 806. É uma alegria estar nos mantendo um compromisso, uma prática diária como essa há quase 3 anos. Vamos completar. Juntos chegaremos lá, não é? Muito bem, estamos no capítulo 11 deste O Livro dos Espíritos, base desse atual momento do Oração-Ação. Já tivemos outros ciclos. Esse capítulo 11 tem por título Os Três Reinos, uma visão ampla da criação de Deus, onde já trabalhamos o subitem Os Minerais e as Plantas, e agora vamos trabalhar o item Os Animais e o Homem. Nas perguntas 592 e 593, com os comentários de Allan Kardec. Vamos lá? Pergunta 592. Se compararmos o homem e os animais no que se refere à inteligência, é difícil estabelecer uma linha de demarcação entre eles, porque certos animais apresentam, sob o aspecto da inteligência, uma superioridade evidente sobre alguns homens. Quem nunca pensou nisso, não é? Kardec aqui é porta-voz de uma dúvida antiga nossa. E continua ele. Sendo assim, essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa. O que vocês acham disso? Existe uma linha divisória exata entre animais e homens? Vamos ver a interessante resposta dos espíritos. A esse respeito, os filósofos da Terra estão em completo desacordo. Uns querem que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Todos estão errados. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes, o que pode elevar-se muito alto. Pelo físico, o homem é como os animais, e bem menos dotado que muitos deles. Estamos longe de sermos os mais rápidos, os mais fortes, os maiores. A natureza deu aos animais tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar. Olha que perspicaz, que margem de reflexão dá essa resposta dos espíritos. Muitos dons que aos animais é dado pronto, para o homem ele precisa ainda inventar. Com sua inteligência para satisfazer as suas necessidades e conservar a sua espécie. Na luta pela sobrevivência, desenvolvem-se as civilizações, as ciências, as nações, as tecnologias. De forma que o corpo limitado do homem é um impulso para a sua evolução. Muito interessante. Continuam os espíritos respondendo.
É verdade que seu corpo se destrói como os animais. A morte atinge a todos. Mas seu espírito tem um destino que só ele pode compreender. Porque apenas o homem é completamente livre. O que sugere que a criatura animal é aprisionada dentro do seu arcabouço físico, dentro do seu estágio evolutivo. Somos prisioneiros daquilo que compreendemos. Como os animais possuem extremas limitações na sua compreensão, eles não são livres. Apenas os homens são potencialmente livres. Claro que há homens com a inteligência pouco desenvolvida, mas em potencial a criatura humana não tem limites. É livre. A ponto do profeta dizer e Jesus confirmar: vós sois deuses. Sendo exatamente aí a linha divisória mais clara entre animais e homens. Terminam os espíritos da seguinte forma: pobres homens que se rebaixam mais do que os brutos, ainda não aprenderam a se distinguir deles? O homem deve ser reconhecido pela faculdade que possui de compreender a existência de Deus. Só a criatura humana é capaz de conceber-se e de conceber a criação e o Criador, situando a si mesmo e aos outros nesse cenário mais amplo da eternidade. É porque a sua inteligência alcançou no reino hominal uma expansão que é impossível à criatura do reino animal. Muito bom. Pergunta 593. Podemos dizer que os animais agem apenas pelo instinto? De fato, dizem os espíritos, o instinto obedece a um princípio e domina a maioria dos animais. Mas será que não percebem que muitos animais agem com uma vontade determinada? Ou seja, que não é apenas esse atavismo, esse instinto, o que determina o comportamento animal, mas já há em alguns animais uma vontade como fator determinante de alguns de seus comportamentos. Terminam os espíritos dizendo: isso, ou seja, essa vontade de alguns animais em alguns momentos, é uma espécie de inteligência, embora sendo limitada. Porque existem as diferenças, a natureza não dá saltos, de forma que o homem mais bruto parece mais primitivo do que o animal mais elevado. Mas a verdade é que o animal que fez a transição para o reino hominal, ele traz em si potenciais
ilimitados. E isso o diferencia, ainda que na realidade, em um determinado momento, possa parecer que certos animais são superiores a certos homens. A verdade é que animais são animais, homens são homens, e os seus potenciais os distinguem uns dos outros. É como se um motorista estivesse dirigindo num carro numa velocidade muito baixa e em certos momentos ameaçasse ser ultrapassado por alguém de bicicleta. Nem por isso o carro seria igual à bicicleta. Porque é questão de momento, é questão de uma decisão, é questão de uma mínima expansão que aquele carro deixe a bicicleta para trás. Não é assim? Comentário de Kardec. Além do instinto, não se poderia negar a certos animais a prática de atos combinados que expressam a vontade de agir em determinado sentido. Já há uma mínima decisão e de acordo com as circunstâncias. Nesses animais existe uma espécie de inteligência que eles usam para satisfazer as suas necessidades físicas e prover a sua conservação. Alguns animais, como nós vemos em alguns animais domésticos, arriscam a sua conservação, arriscam a sua vida, contrariamente aos instintos, em defesa dos seus tutores. Quando, por exemplo, num assalto. Quando, por exemplo, atacados por um cachorro mais forte, ou mesmo um animal selvagem. Se fosse apenas pelo instinto que os animais se dirigissem, eles jamais fariam isso. Não é? Continua Kardec no seu comentário. Nesses animais existe uma espécie de inteligência que eles usam para satisfazer suas necessidades físicas e prover a sua conservação. Entre eles não existe nenhum ato criativo propriamente dito e nenhum indício de melhoria, seja qual for a arte com que executam seus trabalhos, fazem hoje o que faziam antigamente, nem melhor nem pior, de modo constante e invariável. O filhote, isolado da sua espécie, não deixa de construir o seu ninho adotando o mesmo modelo sem nunca ter sido ensinado. Alguns animais conseguem reter alguma educação, mas o desenvolvimento intelectual é restrito e sempre motivado pela ação do homem. Quando são domesticados, quando são condicionados a apresentar certas capacidades. Pois eles não conseguem progredir por conta própria. Por fim, Kardec diz assim: o progresso obtido com o auxílio do homem é efêmero e puramente individual. Tanto é assim que, se o animal for abandonado a si mesmo, não tarda a retornar aos limites que a natureza lhe traçou. E tanto é assim, efêmero e individual, que os descendentes de um animal que aprendeu
a fazer, a apresentar certas habilidades, não nascerão com aquelas mesmas habilidades, precisando, como seus pais, serem adestrados para elas. Isso não diminui em nada os animais, apenas delimita campos para o nosso entendimento, para o nosso autoconhecimento, para a nossa compreensão. Muito bom. Vamos agora saudar os amigos, colegas de classe, nesse nosso processo de estudo, de pesquisa, de aprendizado. Vera Santelmo saúda a todos. Mônica Silva pede vibração ao seu filho, desencarnado, pois amanhã completaria 37 anos. Que Marcelo da Silva Nogueira receba toda a nossa luz, todas as nossas homenagens e seja impulsionado nos estudos e nos trabalhos que ele certamente está recebendo no plano espiritual com esse nosso impulso. Um grande abraço, continue para a luz, Marcelo. Mônica Silva lembra dos desencarnados e dos encarnados como sempre, vibra pela paz mundial e pelas vítimas do Rio Grande do Sul. Hoje, sem dúvida, com essa reflexão alcançando os animais e os seres humanos, temos condições de pedir pelos indivíduos que estão em ambos os reinos. Ora, vamos equiparar assim animais a homens? Se os animais forem compreendidos como nossos irmãos menores merecem menos compreensão, menos prioridade, menos esforço de ajuda de nós do que nossos irmãos maiores? Muito pelo contrário. Como na família universal, assim como em qualquer outra família, na família humana também, os maiores cuidam dos menores, nós devemos buscar, nos mover nesse sentido de cuidar dos iguais e dos menores com o mesmo carinho, dos humanos e dos animais. Claro que se repetisse conosco a cena vivida por uma ONG lá no Rio Grande do Sul, em que, tendo sido alertada de cachorros que precisavam ser salvos, quando estava chegando perto desses animais, foram chamados por uma família de humanos. Claro, eles largaram o auxílio aos animais e foram salvar os humanos. Ainda que arriscados, há algo que efetivamente aconteceu. Depois de ter deixado a família em segurança, voltaram para salvar os animais e eles já tinham se afogado. Mas então fica clara a prioridade. Não há como ser diferente. Mas, desde que tenhamos a possibilidade de emitir luz, de encorajar, de fortalecer, de alimentar espiritualmente a todos os indivíduos, buscaremos o apoio, a solidariedade aos irmãos
do reino vegetal, animal e humano, assim como do reino espiritual, que todos os espíritos de menor condição que estão sobre o Rio Grande do Sul, assim como os espíritos dos animais desencarnados e os dos animais encarnados, assim como dos seres humanos que estão precisando de encorajamento, ainda vivendo na carne, que todos eles recebam a luz da nossa boa vontade, a luz da nossa solidariedade, a luz da nossa compaixão, servindo a todos eles de remédio, de encorajamento, de estímulo, para que vivam em aceitação, mas em coragem, em compreensão, mas em fé, tudo que a vida está lhes apresentando neste momento. Que assim seja, muita luz, muita paz e muita coragem para todos os seres que padecem nesse momento, seja no desastre climático do Rio Grande do Sul, nos desastres climáticos que acometem outros países do mundo, nos países conflagrados em guerras e em violências, que todos os povos que sofrem com esses fenômenos a experiência da expiação, do resgate de dores que quase sempre provém do passado, e que recebam esse impulso da nossa parte, que sofremos também as mesmas experiências, ainda que por não ser na própria carne, em compaixão, reconhecendo no nosso caso que precisamos nos mover, nos solidarizar para vencermos essa experiência como prova que nos habilitará a viver cada vez melhor as próximas experiências que estão por vir. Eles como expiação, nós como prova, irmanados num mesmo processo de reconstrução, de lucidez, de encorajamento, de aprendizado, de cura, de expansão. Que assim seja, muita luz sobre o Rio Grande do Sul e que essa luz disperse as nuvens que ameaçam ainda novas chuvas para aquele estado. E para Santa Catarina também, para o Paraná também. Que o Brasil todo e o mundo todo possa receber um pouquinho da nossa luz. Muito bem. Enir Cajazeira, André Santos e todos os amigos que estão assistindo essa live e não fizeram comentários, todos os espíritos que estarão assistindo essa gravação, todos nós nos confraternizemos no trabalho, no servir, porque o maior será aquele que mais servir, como ensinou e demonstrou Jesus Cristo. Integremos a família universal pelo cuidado, sob a coordenação de irmãos maiores que cuidam de nós e cuidando nós mesmos de irmãos menores numa grande fraternidade universal. Um grande abraço. Amanhã, domingo, 17h30, teremos mais um encontro entre o pequeno e o grande príncipe. Um momento precioso que estamos tendo entre nós aqui, para o qual convidamos todos os amigos. Grande abraço, ótimo final de sábado a todos e até amanhã.